Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria do turismo e a indústria da hotelaria. A indústria do turismo, da qual o Brasil é o sexto maior no mundo. Uma indústria com uma representatividade da ordem de 3,7% do PIB e que emprega mais de 1 milhão de pessoas. Para falar deste tema, está conosco Roland Bonadonna, presidente da Accor. Roland, obrigado, um prazer tê-lo no Giro Business para falar de uma indústria que promove o entretenimento e, ao mesmo tempo, promove o desenvolvimento da economia. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar com você. Turismo, além do mais, é um setor que está na atualidade. Eu espero poder contribuir com bastante informação sobre o que acontece na nossa área. Roland, analisando um pouco o setor, pontualmente a indústria de hotelaria no Brasil, eu me deparei com aproximadamente 9.681 estabelecimentos vigentes, ofertando hospedagem. Um dado que me chamou a atenção, Roland, é que muitos deles, a grande maioria, está na mão de operadores independentes, o que ilustra a fragmentação do setor. Um setor que, entre diretos e indiretos, emprega mais de 1 milhão de pessoas e que fatura algo em torno de 20 bilhões de dólares. Vamos dar uma olhadinha numa reportagem que fala a respeito, para que a gente possa discutir mais do setor? Conforme dados da pesquisa Hotelaria em Números Brasil 2013, que traça o panorama do setor, especificamente de hotéis, resorts e flats urbanos, há 9.681 empreendimentos em todo o país. Somente 808,2% são integrantes de 26 redes associadas ao Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Destes, 4,4 são de marcas internacionais e 3,9 são redes de marcas nacionais. Isso revela a grande concentração de bandeiras independentes na hotelaria no país. Roland, eu queria que você fizesse uma análise deste panorama do qual a gente pôde perceber na reportagem, onde a grande maioria dos hotéis instalados no Brasil encontram-se na mão de redes independentes. Como isso se dá e quais os reflexos que isso gera para o mercado? Sérgio, a presença das redes é um número muito importante para revelar a maturidade de um setor. A gente raciocina muito em número de quartos. E no Brasil, por um pouco mais de 400 mil quartos, você tem um pouco mais de 160 mil quartos operados por redes hoteleiras, inclusive nacionais ou internacionais. São 31% exatamente dos quartos operados por redes internacionais. E se a gente compara com a média mundial, a gente está praticamente na média mundial, melhor do que a média da América Latina, que está em 20%, mas muito abaixo, por exemplo, da média dos Estados Unidos, que está acima de 70%. E a presença das redes é importante porque, primeiro porque as redes é que trazem os conceitos novos, que mais cuidam da preparação dos profissionais, que vêm com a maior parte do que a gente pode encontrar de inovação tecnológica, e também são as redes que catalisam o desenvolvimento do setor hoteleiro, como a gente pode até comentar depois. Então, a participação das redes é importante e, especialmente, é interessante ter um número bem equilibrado entre as redes locais e as redes internacionais. E, realmente, dentro das 10 maiores redes internacionais, são muito poucas aquelas que estão dentro das 10 maiores brasileiras. Roland, acho importante, dentro desse contexto, entender e passar ao assinante do Band News que a média de como a indústria brasileira hoje está instalada é a média mundial e que o Brasil vem se desenvolvendo de acordo, então, com os outros mercados. Vamos falar um pouquinho de taxa de ocupação ou de faturamento. Como ele se deu em 2012 e qual é a perspectiva da indústria hoteleira nacional com relação a 2013, Roland? A taxa de ocupação, Sérgio, em 2012 e no primeiro semestre de 2013 foi praticamente estável com relação ao período anterior. E não se surpreendeu muito porque a taxa de ocupação dos hotéis ela está completamente atrelada à taxa de crescimento da economia, que também não foi muito grande. Em cima disso, a gente tem um fator que traz novidades interessantes para a hotelaria, que é o crescimento da classe média. Com esse poder aquisitivo novo que entra no mercado, entra também uma demanda maior para viagens, que a gente pode observar no crescimento do tráfego aéreo, por exemplo, no Brasil, que cresceu acima de 10% nesses últimos anos. E lá a gente tem uma decalagem, uma inércia, porque a hotelaria não cresce tão rapidamente, na medida que o turista que viaja, especialmente aquele de classe média, não usa sistematicamente hotéis
quando ele está na cidade que ele visita. Ele ainda continua usando por um tempo a casa de amigos, a casa de parentes, e só aos poucos ele entra na hotelaria. Então a gente tem uma reserva de demanda lá, especialmente para a hotelaria econômica, para melhorar e contribuir para a operação dos nossos hotéis no futuro. Rolando, realmente um raio-x interessante e que aponta o potencial de crescimento da indústria hoteleira no Brasil. Dados que nos foram passados pelo presidente da Accor, Roland Bonadonna, que está conosco durante toda a semana e continuará. Para amanhã, por exemplo, falar sobre a nova classificação por estrelas dos hotéis. Uma classificação que ainda não teve a aderência esperada. Continue conosco, voltamos com mais Giro Business em breve.